Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, Senhor e dono da igreja. Estamos cultuando a Deus no templo, com um grupo de louvor. Desde já agradecemos a participação dos queridos jovens, nossos irmãos, que têm se dedicado para nos ajudar nesta gravação e levar a palavra de Deus a todos os irmãos da igreja e daqueles que estão sintonizados conosco através da internet. Ainda estamos vivendo momentos difíceis desta pandemia, não sabemos até quando nós vamos ter que suportá-la. A nossa esperança está no Deus de toda a esperança. Nosso estudo da escola dominical, da nossa lição, vai ser daqui, eu mesmo vou fazê-lo, tendo visto que nosso irmão seminarista Esdras Amorim, que era o responsável, adoeceu ontem e não pôde se desobrigar dos seus deveres nesta manhã. Nós vamos iniciar o trabalho desta manhã, orando inclusive por ele e também pelos enfermos da igreja e dando graças a Deus por aqueles que fazem parte da nossa igreja e que estão aniversariando. Aniversariaram na semana que passou nossos irmãos Cleidson Marques, no dia 9, no dia 12, Demerson da Silva e nossa irmã Maria do Carmo, e no dia 13, reverendo João Roberto. Os enfermos da igreja estão no boletim, os irmãos que são membros da igreja recebem a relação e devem orar por eles também. Vamos orar. Ó Deus amado, nós te agradecemos pela semana que passou. Nós te agradecemos, Senhor, por esta semana que começa, especialmente por este dia, esta oportunidade tão rica que Tu nos dás, de podermos estar em Tua casa, para o estudo da Tua palavra, para Te cultuar em espírito e em verdade. Pedimos, Senhor, a Tua bênção e a Tua orientação para o ensino da Tua palavra nesta manhã. Que ela encontre um lugar todo especial em nossos corações e possa produzir frutos para o Teu reino. Abençoa, Senhor, aqueles queridos irmãos que estão enfermos. Dá-lhes a cura, Senhor, se é assim, é a Tua santa vontade. Cuida deles, Senhor. Faz com que eles aceitem a Tua palavra, a Tua vontade, os Teus desígnios nas vidas deles. Abençoa também aqueles que aniversariaram, ó Pai, que eles possam completar muitos outros anos de vida, de paz e de saúde. Cuida de cada um de nós e da Tua igreja. Queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Fala, Senhor, aos nossos corações e às nossas vidas. Nós queremos Te ouvir. Faz isso em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo de número 144. Ações de graças pela proteção de Deus. É o que tanto nós precisamos e o que tanto, meus queridos irmãos, precisamos agradecer. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. O Senhor que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o Filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos
e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, do saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, que livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na tua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Passemos agora, meus queridos irmãos, ao momento de louvor. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar esse momento falando sobre a importância da comunhão, né, entre os irmãos. Mesmo a gente estando um pouco afastados, vendo só vocês, só a transmissão, mas que a gente possa, a começar de nós, transbordar amor, perdão, e que a gente possa exercitar isso em nossas vidas. Começar em mim, quebra corações, para que seja
agora louvar ao Senhor, que através da sua graça que derrama sobre nós, Ele é formoso. Estudo da lição desta manhã baseia-se no texto bíblico de Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se antes dela nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais como alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. Nós estamos estudando durante esse trimestre, já estamos quase a findar, o tema Igrejas em Apuros. Estudamos as 7 igrejas da Ásia Menor
aprendemos lições maravilhosas e vimos como algumas igrejas foram elogiadas pelo Senhor Jesus e como outras foram reprovadas. Mas em todas elas, queridos irmãos, nós vimos uma exortação bíblica que é aplicada a cada um de nós, como igreja que somos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim, no mesmo diapasão, vamos ver esta lição de hoje, a lição de número 10, cujo título é Cristo inspeciona, pertence somente a Ele. Ele é o dono e o Senhor dela. Razão porque o próprio Jesus disse que nem as portas do inferno poderão prevalecer contra ela. Se for necessário, se for preciso, e é necessário, e é preciso, muitas vezes a igreja bater as portas do inferno e abalar o próprio inferno. Ela é o poder de Deus. Desde os primórdios, o Senhor Jesus está cuidando, inspecionando o seu povo, observando, acompanhando a sua igreja. Durante todo esse tempo, queridos, a igreja tem passado por muitas provações, por muitas perseguições, pelas quais muitas vezes tem sofrido e muito. Os poderes temporais, os poderes do mal, têm se levantado contra a igreja, contra o povo de Deus. O Senhor não está cego, Ele tem visto tudo, Ele tem acompanhado tudo de perto. O Senhor da igreja tem visto os poderes políticos se levantarem contra a sua noiva, desde o início. Deus tem visto os poderes satânicos se levantarem contra a sua igreja. Deus tem visto a corrupção e a bandalheira se contraporem às verdades mais límpidas, mais santas, mais justas da sua igreja. Deus tem visto a imoralidade querendo triunfar contra a sua igreja. Não é de hoje. E não será o final dos tempos, hoje ou amanhã. Deus tem visto a sua própria igreja temer os poderes do mal, em vez de confiar plenamente nele. A grande pergunta que fazemos é esta: estamos sendo a igreja que o Senhor Jesus deseja que sejamos? Quando Ele instituiu a igreja, Ele o fez com que propósito? Para nós nos acovardarmos, para nós aceitarmos todas essas ingerências do mal contra o seu reino? Alguém conjecturou que o Senhor Jesus, após a sua ascensão, ao chegar ao céu, é bom que entendamos que de lá Ele nunca saiu, porque Ele é Deus. Um ser angelical tem lhe perguntado: e aí, Senhor, como foi a tua missão lá na terra? Ao que Jesus lhe respondeu: cumpri minha missão e deixei um grupo para concluir o restante, continuar a obra que eu comecei.
que eu iniciei. Mas o ser angelical lhe perguntou: mas, Senhor, e se eles falharem? Se aquelas pessoas que tu deixastes para continuar a tua obra lá na terra falharem? Jesus respondeu: eles não podem falhar. Nós, irmãos, não podemos falhar. Nunca. Precisamos mergulhar profundamente na vida e na história da igreja, mas fazê-lo com muita humildade, mas fazê-lo também, meus irmãos, com muita seriedade e com muita honestidade. Como estamos vivendo neste mundo, como igreja de Deus que somos? O Senhor Jesus está olhando para nós, cada dia, todo momento, todo instante, sempre. E o que Ele está vendo de sua igreja, que somos nós hoje, do nosso comportamento, da nossa vida? Será que Ele está satisfeito com o comportamento de sua igreja? Muitas vezes se partindo, se dividindo, criando grupos, inimizades, concorrências desleais. Será que foi isto que Ele quis? Será que é isto que Ele quer de nós? Em cada um de nós e na igreja como um todo. Foi para isso que Cristo veio, viveu, sofreu, morreu, para edificar um povo santo para Ele, para nós vivermos a vida que nós estamos vivendo hoje. Na realidade, Deus está em Cristo olhando a sua igreja e olhando e vendo muita folha e quase nenhum fruto. É momento de chorar, é momento de lamentar, e é momento de clamar, porque a mensagem que nós, como igreja de Deus, estamos pregando, parece que já não está mais impactando o mundo. Aquela expressão lá do livro de Atos: aqueles que abalaram o mundo chegaram até nós, parece que já não está mais acontecendo. É tudo a mesma coisa, do mesmo jeito. Estamos vivendo uma vida de muita aparência e de pouca consistência. A aparência de uma verdadeira comunhão com Deus e de uma verdadeira comunhão também com os irmãos, mas às vezes não temos nem comunhão com Deus e muito menos comunhão com o nosso próximo. A igreja, nos dias de hoje, está vivendo um mundo de hipocrisia. Quais são as diferenças na sociedade de hoje daquelas pessoas que dizem servirem a Deus e daquelas que dizem que não têm nenhum compromisso com Ele? Qual é a diferença? Nas palavras, nas ações, no testemunho, na fé. Condenamos a corrupção em nosso país, um dos mais corruptos do mundo. Vemos aí a Lava Jato, vemos aí muitas vezes as roubalheiras, mas para a tristeza nossa,
para choro. Alguns que se dizem igreja, quando assumem alguns cargos públicos, faz as mesmas negociatas, faz as mesmas coisas. É a aparência. Folhas, somente folhas. Damos um de bonzinhos, de santinhos. Ah, se a igreja fosse o que realmente algumas pessoas lá fora pensam que a igreja é. Mas nós temos decepcionado. Muitas pessoas querem viver de aparências e não têm influenciado também na vida cristã. Sabe por quê, irmãos? Porque na realidade eu só quero que as pessoas vejam aquilo que eu desejo mostrar. Eu nunca me mostro mesmo às pessoas aquilo que eu sou. Eu sempre me reservo. Eu sempre me guardo ou me resguardo. Nunca mostrarei a ninguém quem eu realmente sou. Nunca. E isso é tão sério, tão profundo, que marido e mulher vivem anos e anos, construem família, envelhecem juntos, e nunca se conhecem totalmente, porque nunca um se deixa realmente se conhecer ao outro, quanto mais as pessoas lá de fora. Parece que nós na igreja vivemos assim. Uma coisa somos nós na igreja, cantando, louvando, orando, estudando a palavra. As pessoas que vêm de fora e entram nos templos, parece que até o arrastar das cadeiras, onde tem cadeiras, são diferentes. O comportamento parece às vezes angelical, comportamento de santidade. Mas quando saímos dos nossos templos, agimos igualmente, todo mundo age. E o fazemos às vezes até em nossos negócios financeiros, até em nossos empregos. Falhamos como todo mundo falha e dizemos, mas todo mundo falha. Muitas pessoas querem viver de aparências, e isso tem influenciado também na vida cristã. Cada dia. A verdade, meus irmãos, é que aparentemente vivemos uma vida santa, reta, ética, professando a nossa fé. Na doutrina, somos muito tradicionais, conservadores, moralistas, e vivemos uma verdadeira ortodoxia. Na prática, na chamada ortopraxia, quebramos regras da própria palavra de Deus e procuramos as soluções das práticas comuns dos homens. E vamos no linguajar deles, mas todo mundo faz, tudo isso é normal. Você é jovem, com essa questão de santidade, da ética da igreja, isso já passou, isso já era, mas a Bíblia não passou.
A palavra de Deus continua sendo a mesma. Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o é para sempre. Mas pouco a pouco nós vamos pegando os costumes do mundo. E quando não trazemos a igreja, aliás, quando não trazemos o mundo para dentro da igreja, nós estamos levando a igreja para dentro do mundo. E aí misturamos tudo. E Deus e Cristo está inspecionando, olhando a sua igreja, acompanhando a sua igreja, querendo frutos, e nós só estamos produzindo folhas, folhas e nada mais. O orgulho, a mentira e a hipocrisia, para a tristeza nossa, estão instalados na igreja de Deus, nos corações dos homens. E pior de tudo, queridos, é que muitos pensam que Deus não está vendo nada disso, que Ele está alheio a tudo isso. Alguns têm até aquela ideia de que Deus nos fez como uma fábrica de relógio, uma indústria de relógio, que fabrica o relógio, solta no comércio, no mercado, e aquele relógio nunca mais volta à fábrica, está alheio a tudo. Esta é a concepção de muitos. Deus nos fez doutor de inteligência, de capacidade. Deus que é o Deus das alianças, o Deus dos pactos, desde o pacto adâmico, o edênico, como você queira chamar, até o pacto noaico, abraâmico, mosaico, davídico, até o novo pacto. Deus que é esse Senhor das alianças, que vai renovando sempre a sua aliança com o seu povo e cumprindo a sua parte nas alianças, nos pactos. Vê a cada dia o homem se distanciando desse pacto ou dessas alianças que Ele mesmo estabeleceu conosco. Jesus Cristo diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja é dele, propriedade dele, nós somos dele. Alguns que estão aí no orgulho, na mentira, na hipocrisia, pensam que tudo isso vai resolver com um simples pedido de perdão, sem arrependimento. É simplesmente pedir perdão. Mas pedir perdão sem se arrepender não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum. A Bíblia diz: arrependei-vos dos vossos pecados, buscai a Deus e vivei, buscai o Deus santo e verdadeiro. Em nossa lição, que nós estamos vendo que o Senhor Jesus está inspecionando, cuidando, olhando, observando, acompanhando a sua igreja. O que nós vemos muitas vezes é a mentira destruindo a credibilidade, porque ela faz com que a pessoa, ela faz aparentar aquilo que a pessoa realmente não é. Sei que é muito difícil, irmãos, se viver honestamente nos dias de hoje, no mundo de corrupção em que nós estamos vivendo. Parece que nos dias de hoje o certo é viver fazendo as coisas erradas. Como diz o povão, o errado é que está certo. Porque nós estamos vivendo a inversão de valores. Você pagar o preço árduo por aquilo que é certo,
você enfrenta muitas dificuldades. O hipócrita é o ator do teatro, que atrás das máscaras, totalmente desconhecido, realiza suas fantasias e dá asas às suas interpretações. Não é ele, mas age como se ele fosse. É difícil ser verdadeiro, especialmente servo de Cristo, quem vive de aparências. Seja adolescente, seja moço, seja adulto ou seja velho. Jesus abomina a hipocrisia. Jesus censurou Tomé pela sua incredulidade, mas se apresentou a ele porque Tomé foi sincero. Tomé não foi hipócrita. Isso é uma virtude. Ele não creu. Ele não ia dizer aos demais discípulos que estava crendo na ressurreição do Senhor. Censuramos a falta de fé, mas ninguém pode censurar que ele foi hipócrita. A tal ponto que Jesus se apresenta a Tomé, disse, Tomé estava com os discípulos, Jesus disse, olha Tomé, sou eu, olha que sou eu. Olha que sou eu. E aparece uma expressão, neste momento, na Bíblia, que diz, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Não havia hipocrisia em Tomé, havia sinceridade. Se ele não cria, simplesmente não cria, e não ia dizer às pessoas que estavam crendo, como algumas pessoas fazem assim. Somos, queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Temos o Senhor e um dono. Não é nenhum político, não é nenhum industrial, não é um homem que saiba e que tenha estudado gestão humana. Nós temos o Senhor e dono da igreja, que está cuidando e interessado em nosso comportamento, em nossa vida, em nosso testemunho, em nossas responsabilidades pessoais no mundo que nós vivemos, em nossas responsabilidades como filhos de Deus amados. Jamais podemos viver abraçados com o mundo, fazendo negociatas com o mundo, corrompendo a doutrina santa do Evangelho do Senhor. Ele nos escolheu para que fôssemos, ou para que sejamos, um povo santo, e que possamos dar testemunho de um Deus vivo e verdadeiro neste mundo. Somos a igreja do Senhor Jesus. Ele está nos acompanhando, mas Ele está cuidando de nós também. Ele está vendo nossas obras, nossos procedimentos, nossos testemunhos, nossa maneira de ser, como nós estamos vivendo. Assim como Ele acompanhava as igrejas da Ásia Menor e todas as demais, Ele está olhando para nós. Quando Ele está inspecionando a sua igreja, é porque Ele quer cuidar dela. Ele deseja nos purificar, limpar o nosso coração, revigorar a nossa fé. Por isso, irmãos, basta, deixemos
de baixar as nossas cabeças e como topeiras está colocando nossas cabeças na terra. Levantemos nossos olhos, olhamos para o alto, olhemos para o sublime, olhemos para Deus e nos conscientizemos de que nós, como igreja de Deus, temos uma responsabilidade muito grande. Basta do marasmo em que estamos vivendo. Basta do que está acontecendo no mundo de hoje. Algumas pessoas estão transformando a igreja de Deus em salões de festas, em grupos simplesmente sociais, e alguns outros em grupos políticos. Nós temos uma missão. Lógico que a voz da igreja precisa ser ouvida no mundo político, no mundo social, no mundo lá fora, mas com a voz que se levanta, dizendo: esta é a voz de Deus. E quando Deus fala, todo mundo tem que obedecer, todo mundo tem que ouvir a voz do Senhor. Até quando vamos continuar este marasmo? Até quando vamos continuar este comodismo? Parece que já não temos mais prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite. Está faltando isso a cada um de nós. Parece, irmãos, que as nossas orações não passam do teto. E se forem feitas lá fora, não passam das nuvens. Elas nunca chegam a Deus. Parece que a mensagem do poder de Deus já não abala o mundo pecador, já não abala o mundo de Satanás, já não abala mais o mundo de pecado. Deve haver no coração do Senhor Jesus, dono e Senhor da igreja, uma tristeza profunda de como nós estamos vivendo hoje. Pelo amor de Deus, qual a diferença entre nós, povo de Deus, e o povo do mundo? Qual? Se nós fazemos as mesmas coisas e às vezes, pasmem, fazemos piores. Pelo menos o povo do mundo já sabe como fazer, e nós não sabemos, fazemos errado. Não é isso que Deus quer de nós. A igreja precisa se levantar, se erguer, para que o mundo olhe de lá fora e diga: esse povo é diferente, porque o mundo precisa ver Cristo em nós, Deus em nós, a esperança da glória. Levantemos nossos olhos, olhemos para Deus, produzamos fruto digno de arrependimento. Vivamos, irmãos, uma vida cristã autêntica, verdadeira, sincera, honesta, para que as pessoas vejam a razão da nossa fé. Testemunhemos o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo no meio desta sociedade corrupta e perversa em que vivemos. Não nos enganemos. Os meios de comunicação, incluindo aí não somente televisão, mas jornais, revistas, internet, telefonia móvel, tantas outras coisas, tem tirado de nós a nossa espiritualidade. Nós somos capazes de passar horas e horas
no telefone, conversando tolices com as pessoas, mandando mensagens até indevidas às pessoas. E somos incapazes de usar algum desse tempo para consolar os aflitos e necessitados e para evangelizar, para dar uma palavra de ânimo àquelas pessoas que sofrem. Será que estamos vivendo uma vida autêntica e o Senhor Jesus está inspecionando, olhando sua igreja, e chega e procura frutos e não encontra, e só encontra folhas? Só folhas. O que são folhas? São festas e mais festas. São aqueles cultos, aquelas reuniões extraordinárias, chamando pregadores renomados e conjuntos renomados para fazer festas. Mas ninguém vive de festas, ninguém vive de comida de restaurante. Não. A nossa vida espiritual precisa muito ainda de nós aprendermos aos pés do Senhor os ensinos maravilhosos, doutrinários da sua palavra. Você quer orar? Entre no seu quarto, feche a sua porta, ore silenciosamente, fale com o Pai, e Ele silenciosamente está te ouvindo, Ele te ouvirá, Ele te responderá. Quer louvar a Deus? Não precisa gritar. Abra a sua boca e louve ao Senhor, louve com a sua voz, louve com a sua vida, louve com o seu testemunho. Quando você conversar com alguém, procure uma oportunidade para que você possa ministrar a esse alguém a fé que você tem no coração, que Deus te colocou. É hora de mudar, é hora de nos adequarmos. Aliás, já passamos este momento, nos adequarmos à realidade da vida cristã, daquilo que Deus quer de cada um de nós. Proclamemos o senhorio de Cristo, desta igreja que é do Senhor e do Senhor que é da igreja, a este mundo terrível, tenebroso em que nós vivemos. Desde que esse mundo veja Cristo em nós, que Cristo possa, meus irmãos, se alegrar com a nossa vida, se alegrar com o seu povo, se alegrar com a nossa maneira de viver, porque a igreja precisa ser um veículo de transformação deste mundo. Para isso Ele nos deixou aqui. A igreja precisa ter a consciência de que ela pode mudar a sua história, a história do mundo, mas mudar para melhor. Porque o que nós queremos é que o Senhor Jesus reine na vida de cada um, especialmente sua igreja, que essa igreja possa reinar no mundo. Nós não temos que aceitar as coisas que o mundo quer colocar para a igreja, os costumes que o mundo quer colocar, venha de onde vier. Eu queria concluir esse estudo pensando seriamente em algumas coisas para nós. Será, meus irmãos, que nós vamos aceitar todas as resoluções de homens, seja do poder legislativo, ou do poder judiciário, até do poder executivo mesmo, que venham contra a doutrina da palavra de Deus, contra Deus? Vocês acham que homens, que pessoas que não temem a Deus, podem ensinar alguma coisa boa, útil, santa para a igreja de Deus? Mas nós temos nos curvado, temos aceitado. Quem dita a moda é a televisão. Note bem, quem dita a moda é a televisão. Quem dita as expressões que nós
pronunciamos diariamente é a televisão, é a internet, é quem dita. Passou o tempo que nós nem aprendemos mais versículos bíblicos para, em momentos difíceis da vida, nós dizemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós não aprendemos mais isso. Nós aprendemos os adágios, a linguagem da televisão, porque fulano disse, fulano falou. E ainda temos a coragem, ou dizer, o destemor, de ligar a nossa televisão em casa para assistir programas indecentes para nossos filhos e nossas filhas e para nós mesmos. Não temos nem a coragem de desligar o televisor ou mudar de canal para ver se tem alguma coisa melhor. Deixamos que o mal entre em nossas casas, nas casas do povo santo, do povo de Deus, do povo salvo. Nós, da Igreja de Deus, estamos permitindo que Satanás entre em nossas casas e, como diz o povo lá fora, ensambe em nossas casas. Você pensa que suas orações estão sendo ouvidas? A corrupção está plantada dentro da igreja. Se fizer uma pesquisa na igreja, quantas pessoas assistem determinados programas, não vou nem mencioná-los. Muitos que não levantarem a mão é porque estão mentindo. Mas aí tem coisas boas, e eu pergunto: o que é que tem de bom? O que é que tem de bom? Cristo está olhando para a sua igreja, está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para você, está olhando para cada um de nós. Deve haver uma tristeza muito grande em seu coração, dizer: não foi para isso que eu me encarnei, não foi para isso que eu fui ensinar, não foi para isso que eu sofri, não foi para isso que eu morri, não foi para isso que eu edifiquei uma igreja, um povo santo, para fazer justamente o que a igreja está fazendo. A segunda coisa que eu quero dizer aqui a vocês: sabe por que é que o pessoal não teme a igreja? Porque os poderes políticos, porque a sociedade corrupta, porque os poderes do mal não temem a igreja, porque a igreja tem fracassado. É somente por isso. Se a igreja for a igreja que Deus quer que ela seja, a igreja que o Senhor Jesus quer e deseja que ela seja, todo mundo se cala diante da voz da igreja. Mas nós temos sido fracos, porque ao invés de nós ditarmos as regras e dizer: Deus está falando, Deus falou, Deus disse, é isso que Ele quer, nós baixamos a cabeça e aceitamos tudo que vem de lá, inclusive da corrupção, do mal, da miséria, de Satanás. Cristo está olhando para a sua igreja, está olhando para nós. Algumas censuras às igrejas da Ásia e de outras igrejas servem para nós também, mas nós estudamos e ficamos por isso mesmo. É como se você fizesse um curso universitário, se formasse, e depois de todo aquele esforço, de toda aquela luta, pronto agora para trabalhar, você jogasse tudo fora. É como se você escrevesse um livro e quando tivesse pronto o livro, você pegasse e queimasse. Debalde foi o seu esforço.
Nós sabemos disso, irmãos. O pior é que nós sabemos. Nós sabemos a solução, mas não queremos. É como se alguém dissesse: faça isso e você melhora, e você tomar conhecimento e consciência plena que se fizer melhora, mas eu não vou fazer, não vou fazer. Como pastor, eu tenho a responsabilidade de dizer isso a vocês, dizer isso aos irmãos. Eu quero uma igreja mais santa, mais justa, mais pura. Eu quero ser essa igreja. Eu quero que nós sejamos. Eu quero que nós tenhamos a autoridade de quando alguém vier lá de fora, do mundão, do mal de Satanás, da depravação, da corrupção, dos meios políticos, quem quiser, você se levantar em nome de Deus e dizer: mas o meu Deus diz isso e eu faço assim, porque eu sou a igreja do Senhor Jesus. E Ele vai me dar todo o poder. Sabe por quê? Porque Jesus disse isso, que todo o poder nos dá no céu e na terra. E depois de pregai. E pregai, meus irmãos, não é apenas chegar e falar apenas do evangelho, que eu chamo de mensagem d'água. Não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Não são as propriedades da água? Muitas mensagens que estão sendo pregadas hoje são assim, mensagens água. Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. No outro dia muda as coisas. A mensagem água. Não tem cheiro, não tem sabor, não tem gosto. Não muda nada. Pelo menos a água muda. Está sedento, está sede, sério. Mas algumas mensagens estão sendo pregadas por aí. Nada. São festas, festões, culto de arromba, não sei de quê. Nada. Nada de suculento. Nada que alimente o corpo. Nada que alimente a alma. Cristo está olhando para nós. Está procurando em sua igreja frutos. Frutos. Está encontrando folhas. Folhas. É hora, meus irmãos, de darmos frutos sazonados para o reino do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
Queridos irmãos, logo mais à noite, a partir das 7 horas, aqui estaremos novamente para cultuar a Deus, fazer a nossa devocional, o nosso estudo da palavra e certamente procurarmos sempre estar fazendo o trabalho do Senhor online, como já estamos fazendo, com todas essas dificuldades, mas Deus tem aberto esta porta e nós estamos aproveitando. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos. Recebei a bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Santo e Divino Espírito repouse sobre nós, irmãos amados, sobre todo o povo do Senhor agora e para todos sempre. Amém.